Olá, Pai do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar sobre família. Família, primeiro ministério e maior matrimônio. Então, vamos falar que se não cuidarmos bem da nossa família, teremos prejuízo em nosso testemunho cristão e no exercício do ministério. Então, vemos que a lição fala que o nosso primeiro ministério é a família. Então, não adianta ensinar os outros se não vivemos bem na nossa casa. Precisamos governar primeiro a nossa família. Falei primeiro, devemos governar a nossa casa. Primeiro, nós devemos buscar ao Senhor. Segundo, a nossa família. E em terceiro, a igreja. Então, nós devemos ter testemunho da nossa família. Devemos estar bem, ser respeitado na nossa casa. Devemos conquistar primeiro a nossa família. Então, primeiro a ser conquistado é a nossa família. Precisamos restaurar o altar da nossa família. Aqui está falando da vida espiritual. Como está a vida espiritual da nossa família. Então, nós vemos que o altar, ele começa em casa. Então, se não estivermos em casa, se não estivermos bem em casa, como poderemos estar bem na igreja? Então, devemos restaurar o altar da nossa família. Devemos ver se está quebrado, se está faltando alguma coisa a colocar no lugar. O segundo ponto aqui fala que família é o nosso maior matrimônio. Então, o matrimônio, comparando aqui, falando mais uma vez dos bens, um carro, uma casa. Mas aqui está falando que o maior matrimônio e não tem valor em espécie é a nossa família. Aqui fala que não podemos negligenciar o nosso maior matrimônio, que é a família. E nenhum outro patrimônio que tivermos vai cobrir a perda do nosso maior matrimônio, que é a família. Então devemos compreender o significado do matrimônio. Então vemos que devemos valorizar. Quando nós falamos em matrimônio, que ele traz uma definição do dicionário, que é bens terrenos, mas quando falamos de família, é um bem que não tem como comparar as coisas que temos. Então, Deus, ele foi o criador da família lá no Jardim do Éden. Deus é o autor, é o mentor, é o criador, é o juiz de paz que celebrou o primeiro casamento entre Adão e Eva. Devemos guardar bem o tesouro incomparável, a indispensável solidez do patrimônio. Os pais exercem os papéis, a assistência deve ser recíproca, onde uns têm responsabilidade para com outros. A solidez desse patrimônio passa pelo temor do homem a Deus e pela sabedoria da mulher em administrar. É necessário entender que os objetivos e interesses de cada componente da família, sem abrir mão da disciplina, mas fazendo tudo para contornar as situações conflitantes. Então, devemos ter solidez para agir todas as coisas. O ponto 3 aqui fala que sua consciência de proteger. A definição de consciência diz que é um tribunal pessoal, fórum particular interior de julgar certo e errado, ou verdade e falso.
e lucidez dos sentimentos, da moralidade, dever, o que nos torna aptos a julgar nós mesmos sobre a nossa responsabilidade e nossa fé e nossa comunhão. 1 Coríntios 11, 28, ele fala, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, nós devemos ter essa consciência de que devemos ter a nossa responsabilidade de proteger a nossa família. Então, vemos que nós devemos nos examinar para que nós venhamos ver o que está faltando em nós, para que nós venhamos estar cuidando do nosso maior patrimônio, né? Nós falamos agora de patrimônio, e aqui está falando sobre a nossa consciência, a nossa responsabilidade que temos de cuidar da nossa família. Precisamos estar sempre restaurando a nossa consciência, né? Então Deus formou todo ser humano sendo bom, mas o homem ele acaba se escorregando, perdendo a sua consciência, a sua responsabilidade, e nós vemos que é preciso restaurar nossa consciência. Instruções bíblicas para preservar a família. O homem, ele é bem-aventurado, o homem que teme ao Senhor e anda no seu caminho, que é compreensível na vida conjugal. E a mulher também, ela deve ser, como diz lá em Provérbios, a mulher virtuosa, que cuida da sua casa, e os filhos devem obedecer e honrar aos seus pais. Então aqui esse tópico ele fala sobre as instruções bíblicas para preservar a família. Para o homem, que deve temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. A mulher deve ser uma mulher bem-aventurada, mulher virtuosa, em Provérbio fala, e para os filhos deve honrar a seus pais. E aqui o ponto 3.3 diz que cuidar da família é um privilégio para cada um de nós. Nós somos mordomos da nossa família, pois apenas cuidamos dela, né? Quando nascemos, quando estamos na fase de criança, quando estamos na fase da adolescência, quando chegamos à terceira idade, quando adolescemos, quem cuida de nós é a nossa família. E aí, quando morremos, quem cuida do nosso funeral também é a nossa família. E quem não tem família enterra-se como indigente, né? Então, nós vemos a importância da família para cada um de nós. Que nós venhamos ter sempre em mente que a família é o nosso maior patrimônio. Na horas difíceis, nós vemos que é a família que cuida de nós. Às vezes as coisas não estão boas no geral, mas quando as coisas, a pessoa fica doente, quando está desempregada, é a família que ampara. Então nós vemos, quem não cuida, honra e protege sua família, negou a fé. Quem não procura apresentar-se aprovado, infelizmente seu ministério não será bem sucedido, né? Então, nós estamos terminando aqui, falando sobre família, primeiro ministério e maior matrimônio, né? Então, o escritor, ele acabou fazendo uma apanhado geral. Paulo, né, claro que falando a Timóteo, ele foi bem mais pesado lá em Timóteo, falando sobre que nós devemos governar bem a nossa casa para depois ir cuidar da igreja. Então, nós vemos a necessidade que temos de proteger, cuidar e zelar pela nossa família. Cuide da sua família, cuide da sua casa, aquilo que Deus colocou em suas mãos. Sabemos que pode vir vento, tempestade, mas com oração, com leitura da palavra, tenho certeza que vamos conseguir vencer, que Deus vem estar te abençoando, em nome de Jesus. Amém.